Vamos lá, bem, primeira coisa, boa tarde a todos, muitíssimo obrigado pela presença das senhoras e dos senhores aqui com a gente, mais um Zoom, né? Um bate-papo sempre com pessoas, né? E stakeholders, né? Bastante interessantes, bastante importantes, e principalmente, e hoje vocês vão ver que é o caso do Marcelo Sampaio, pessoas extremamente técnicas, né? O nosso objetivo aqui é fazer justamente a discussão sobre pontos específicos que podem impactar os seus negócios, os ativos que são negociados na Bolsa, né? E a gente já faz um monitoramento disso bastante extenso, né? Através da Necton Política, nós temos monitoramento de vários desses tópicos, né? E você tem acesso a isso sempre através ou do nosso Telegram do Necton Política, então fica aqui o convite para todos conhecerem tanto o Telegram do Necton Política quanto o Telegram do Necton Research, onde estão nossas projeções, comentários diários, né, a respeito disso, e também entrando em contato conosco, por favor, se vocês precisarem de qualquer assunto que seja relevante, importante para o negócio de vocês, sinta-se à vontade de entrar em contato com a gente, né? Então, não vou enrolar mais vocês, feitas as propagandas iniciais, os comentários iniciais, vamos falar hoje, né, com o Marcelo Sampaio, né? Marcelo Sampaio é secretário executivo do Ministério de Infraestrutura, né? Ele está nesse cargo desde janeiro de 2019. E ele é responsável pelo programa de modernização, desburocratização e transformação digital do setor de infraestrutura, né? Ele é servidor público, analista do setor de infraestrutura desde 2008. Então, é alguém que tem mais de década com experiência nessa área. E ele é graduado em engenharia civil, com ênfase, né, na parte de transportes, obviamente, tudo pela UNB, e mestre também em planejamento de transporte, com estudos na avaliação da vulnerabilidade da infraestrutura de transportes. Nossa, estou com um trava-língua aqui hoje, aqui meio chato. E para falar com a gente aqui sempre, Rafael Giovanni, nosso diretor de distribuição, sempre participando desse bate-papo. Lembrando que todos vocês, vai ter entre meia hora e 40 minutos o nosso bate-papo. Vocês podem mandar pergunta pelo Q&A aqui do próprio sistema, né, do Zoom. Vocês podem fazer isso de maneira anônima, se tiverem, enfim, se não quiserem se posicionar, falar quem é, enfim, fica essa possibilidade também. Bem, boa tarde, Marcelo, secretário. O seu microfone está no mudo aqui. Vamos começar aqui já. Eu vou fazer a primeira pergunta aqui para a gente já ir pensando aqui essa questão, né? A gente enfrentou uma pandemia, um evento absolutamente radical, né? Eu queria saber aqui, para começar a aquecer nosso assunto, quais foram os principais desafios que o Ministério da Infraestrutura passou no momento mais crítico dela, né? Porque vocês pensam num planejamento de longo prazo, né? Mas aí vem essa situação e altera fundamentalmente, né, nosso horizonte, por assim dizer. Então, assim, da pandemia, o que o Ministério da Infraestrutura passou, o que vocês pensaram e o que você pode falar para a gente do que já foi encaminhado e foi endereçado sobre essa questão? Boa tarde, secretário. Boa tarde, André, boa tarde, Rafael. É uma satisfação, um prazer poder compartilhar um pouco dessa agenda de infraestrutura, que é uma agenda que tem um potencial enorme aí de alavancar também o nosso setor econômico, né? A gente acredita muito que a retomada do nosso setor de economia do país como um todo, e especialmente agora após uma pandemia no padrão aí do Covid-19, a infraestrutura tem aí ainda mais ainda a responsabilidade de ser essa alavanca do desenvolvimento. Bom, então a satisfação está com todos vocês, todos que estão nos ouvindo. Vou compartilhar aqui um pouquinho do como é que foi esse período de pandemia. A gente não acabou ainda, vamos dizer assim, mas a gente já entende já que as coisas estão no nível um tanto quanto mais estabilizado. Ali na segunda quinzena de março, a gente se deparou então com uma situação que não estava no nosso planejamento, por óbvio. Eu sou filho da área de planejamento aqui do Ministério, então desde 2008 a gente sempre trabalhou com planejamento tanto do negócio, transportes para longo prazo, médio e longo prazo, também com a parte de planejamento estratégico, né? Uma ferramenta, a parte de governança, que eu acredito muito nisso. Se não agregasse valor para a instituição, a gente não teria grandes multinacionais do mundo e grandes empresas pensando no planejamento estratégico e governança. Então, assim, esse evento pontual nos trouxe um desafio grande, especialmente no modo de transporte aéreo, no setor de aviação. Foi o nosso setor que teve uma desidratação gigantesca em termos de movimentação. Chegamos aí em abril a menos 91% de movimentação do espaço aéreo aqui no país. E isso nos impôs um desafio grande, primeiro, em manter uma espécie de uma malha mínima, né? Então, reuniões exaustivas com a ANAC, né? A Agência Nacional de Aviação Civil, junto com o CAD, para que a gente pudesse estabelecer uma estrutura de ter pelo menos um mínimo de aviação no país como um todo.
Então, a gente estabeleceu uma malha mínima contra tudo que a gente imagina de livre mercado, né? Mas a gente precisava manter esse momento a aviação funcionando, porque poucas pessoas sabem, a barriga do avião é muito importante para a manutenção de vários serviços, então transporte de órgãos, de medicamentos, insumos em geral, especialmente insumos hospitalares, que têm um alto valor agregado, vão num avião de passageiro ali embaixo das poltronas. Então, isso é importante que a gente mantivesse essa operação minimamente funcionando. Então, a aviação foi um grande desafio, a gente deu respostas muito rápidas, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre essas respostas, eu imagino, e a gente também teve a questão do abastecimento no país, que a gente precisava manter nossas rodovias funcionando minimamente. Então, houve um desafio onde a gente teve no início ali diversos decretos estaduais, municipais, divergindo com regras diferentes. Então, o ministro Tarcísio rapidamente sugeriu que a gente criasse um conselho nacional de secretários de transporte. Então, a gente já com menos de 15 dias, nós estávamos reunidos com 25 secretários de transporte de todo o país, harmonizando esses decretos, esses instrumentos, de forma que a gente tivesse um padrão para o abastecimento não ter nenhum tipo de impacto no país. E essa eu posso dizer que talvez tenha sido uma vitória silenciosa, né? A gente não houve nenhuma questão de desabastecimento no país. Conseguimos, foram seguramente dezenas de reuniões com todos os secretários do país e buscando encontrar aí soluções para o momento que estava sendo posto. Outro ponto, acho que concessões, né? A gente dividiu aqui muito em 3 grandes fases quando a gente se deparou com a crise, né? E a gente dividiu o Ministério em 3 partes. A primeira delas era um grupo dedicado para a crise, ou seja, medidas que nós estaríamos tomando. Um segundo grupo dedicado a manter o nosso planejamento em execução, e aí as concessões entram aqui, porque tem diversos estudos, a gente conseguia estruturar a nossa equipe para que ela conseguisse manter o trabalho em execução. E o terceiro, pensando pós-crise. E aí veio aí o programa aí, tipo, Pro Brasil, né, envelopando o que a gente estava fazendo e pensando em algumas outras iniciativas que pudessem ser importantes para esse pós-crise. A gente teve algum envolvimento também, inclusive em construção de hospital de campanha, o hospital aqui perto de Brasília, o Ministério da Infraestrutura coordenou toda a estrutura da construção do hospital de campanha, mas eu acho que o desafio maior foi o setor de aviação, o setor portuário, um setor que vem batendo recorde. A gente teve um desafio de manter a operação com os trabalhadores ali, então estabelecer critérios, medidas sanitárias, alguns protocolos que eram importantes tanto no setor portuário quanto no setor aéreo, e trazer máscaras da China, né? O Ministério fechou um contrato na época com a Latam, foram 42 voos de 777, trazendo aí algumas toneladas de insumos diversos para que nós pudéssemos estar colocando aqui no país para manter a normalidade. Então, foram desafios com método e disciplina, né, sem desespero, a gente conseguiu estruturar aqui o nosso time para manter a nossa agenda ordinária, dar conta da crise e também pensar aí o pós-crise. Muito bom, secretário. Obrigado aí pela participação conosco. Secretário, você bem objetivo aqui na minha primeira pergunta. Quanto do orçamento que está sendo debatido no Congresso está dedicado a projetos relacionados à sua pasta, né? Novos projetos e continuidade dos projetos que já estão contratados? E se vocês têm alguma expectativa de aumentar esse volume de recursos diante de algum remanejamento de receita ou despesa que possa acontecer ainda ao longo da discussão do orçamento? Obrigado, Rafael. O Ministério, em 2013, 2014, e eu estava aqui, a gente rodava anualmente com um orçamento na ordem de 20 bilhões de reais. Era 20, 21, 19, sem falar do resto a pagar, que é um orçamento que a gente executa naquele ano, que vem de anos anteriores, também gerava em torno de 9 a 10 bi. Ou seja, era um orçamento de 30 bilhões ano. E um ministério que tinha o desafio de transporte terrestre, né, vamos dizer assim. Hoje o Ministério está hoje com transporte aéreo, estamos com transporte também, a parte de portos agregada aqui dentro do Ministério, a agenda de trânsito também, que gera um desafio específico. E nosso orçamento do ano passado foi na ordem de 8,4 bi. Ou seja, é uma redução significativa do orçamento geral da União disponível para o Ministério da Infraestrutura, que tem o maior orçamento discricionário da União hoje. Nós nos põe também uma grande responsabilidade na execução desse orçamento. A gente tem a previsão para o ano que vem, um orçamento na ordem de 7,6 bi, mas vale destacar, Rafael, que nós tivemos em 2019 200 milhões de emendas parlamentares para o Ministério da Infraestrutura. Este ano de 2020, nós tivemos 2 bilhões de reais em emendas parlamentares. Então, um aumento substancial.
devido a um trabalho que nós fizemos corpo a corpo com o Congresso, com os parlamentares, com as bancadas, sejam estaduais, seja com os partidos, de forma que a gente demonstrasse a necessidade e a capacidade de execução também por parte aqui da nossa pasta. A nossa expectativa é que este ano a gente consiga agregar nesse 7,4 bi que está previsto aproximadamente 3 bilhões de emendas parlamentares devido ao trabalho que nós temos feito aí junto ao Congresso. Então, vamos sair com um orçamento aí na ordem de 9,5, 10 bi, seria um valor interessante para a gente poder dar conta aí do desafio que nós temos pela frente, que é prover infraestrutura para um país continental, que é o Brasil, né? Agora, a gente está calçado muito no capital privado. Para nós é muito importante atrair o investimento privado, seja internacional, seja nacional, para fazer frente aos desafios de infraestrutura aqui no Brasil. Nós temos no nosso planejamento uma ordem de obras públicas, em torno de 150 obras públicas que nós estamos tocando, a maioria delas são obras inacabadas. A gente tem buscado fazer quick wins, né, vitórias rápidas, facilitar aqueles gargalos que são óbvios. Infraestrutura no Brasil ainda é fazer o óbvio, né? Você bate numa mesa tomando uma cerveja, você bater no papo ali, você já vê quais são as principais dificuldades, os principais gargalos do país. Não precisa ter nenhum modelo muito robusto de modelagem macroeconômica ou de modelagem de transporte, 4 etapas, que nos diga o que fazer. A gente ainda tem um desafio grande em relação a isso. Então, esse orçamento que está vindo, a gente está todo preparado para focar na parte de manutenção, concluir as obras inacabadas, e são aqui em torno de 40 obras, que são obras que nós estamos tocando, que são obras, digamos assim, ditas novas obras, que estão no nosso portfólio. Então, investimento aí na ordem de 300 bilhões de reais que nós vamos ter nos próximos anos. 60% desse investimento é investimento privado, e a maior parte dele aí contando com realmente o setor privado fazendo esse aporte junto conosco. O orçamento é um desafio, né? Mas a gente tem sido muito criativo em pensar em investimento cruzado, renovar antecipadamente alguns contratos de concessão de ferrovias, como fizemos na Rumo Malha Paulista. Vamos assinar agora, no iníciozinho de dezembro, também o contrato da Vale, tanto de Carajás quanto de Vitória Minas. Ou seja, a gente está conseguindo tirar dinheiro aí de pedra, vamos dizer assim, né? O investimento também que nós estamos fazendo na ponte em Foz do Iguaçu, ali junto com a usina de Itaipu. Então, isso mostra aí uma certa criatividade para tentar prover infraestrutura no Brasil. Interessante, né, secretário? Porque você justamente está falando que assim, vocês não vão poder fazer isso da maneira bruta, né? Não seja, com dinheiro em caixa para fazer isso. Vai precisar destravar alguns nós aí para tentar, né, disso ter um efeito interessante. Mas a gente sabe que a discussão fiscal no Brasil está bastante... Claro que isso aí não tem nada a ver com o Ministério propriamente, é uma questão que extrapola, né, o Ministério, né? E a ideia do teto dos gastos está um pouco, assim, não está sendo... A gente não tem uma coisa firme ainda, vou colocar dessa forma, né? A Comissão Mista de Orçamento ainda não tem nem presidente, a gente está no meio de uma briga disso. Vocês acham mesmo que vai ter todo esse dinheiro? É 9 bi que vocês estão pensando para 2021, coisa do tipo, é isso? 9 bilhões? Como eu falei, foi um orçamento na ordem de 7 bi. A nossa expectativa é ter aí um incremento com as emendas parlamentares. Haja visto, nós conseguimos de 9 para 2020, né? Então, subiria aí para em torno de 9 a 10 bi. Vamos aguardar aí. Está um pouco fora do nosso controle. Mas eu acredito que sim, André. Eu acho que a questão aqui é basicamente teto de gastos, né? Teto de gastos, a gente não tem, desde o começo, a gente tem batido nessa tecla. O teto de gastos é fundamental para a manutenção aí, da estabilidade econômica do país, da credibilidade, da responsabilidade fiscal. Então, assim, o Ministério da Infraestrutura entende que nós conseguiremos prover infraestrutura obtendo recursos de outras fontes, como, por exemplo, utilizar aí essa criatividade, como eu falei, investimento cruzado. Para vocês terem ideia, a Vale vai construir para nós uma ferrovia aqui, a FICO, né, Ferrovia Integração Centro-Oeste, de Água Boa a Malha Rosa. Ou seja, é um investimento substancial de infraestrutura ferroviária que vai ocorrer, já iniciar em 2021, que não está saindo um tostão, em tese, do Orçamento Geral da União. Então, assim, a busca por encontrar alternativas, tendo essa regra basilar, fundamental, de que o teto de gastos é algo que é intocável. Então, o ministro Tarcísio bate muito nisso e deixa isso muito claro, e o nosso esforço aí de fomentar a atividade econômica no Brasil, que, diante da pós-pandemia, que nos coloca aí também a necessidade de encontrar alternativas que não sejam dificultar a nossa questão fiscal. Nós aqui quebramos a cabeça, né? Na verdade, o André e o time dele quebram a cabeça, eu fico ali olhando
como fazer para viabilizar o orçamento do ano que vem, né? Até agora a gente não achou ainda um caminho, mas eu acredito que o pessoal é super preparado e com certeza está preparando ali alguma coisa que não extrapole o teto. Essa euforia do mercado que a gente vem passando nos últimos dias, com certeza se deve um pouco à expectativa positiva de manutenção do teto e da responsabilidade fiscal, como o governo vem fazendo desde o começo, né? Mas eu queria te perguntar uma coisa: o que muda na prática, secretário, com a aprovação do marco das concessões? O que isso pode facilitar esse processo de investimento da iniciativa privada na economia brasileira? Bom, o projeto das concessões, que é o PL 7063, né? Ele é um projeto grande, né? Vocês devem ter dado uma folhada nele, tem algumas dezenas de páginas, e aí eu falo isso porque ele se propõe a revisar muita coisa do nosso arcabouço legal de concessão, que, no nosso ponto de vista aqui no Ministério, permite a gente modernizar uma parte desse arcabouço legal de setor de concessões, no nosso setor aqui de parceria público-privada, né, PPPs, mas há uma preocupação também com relação a gente revisitar um marco que, em tese, também é moderno, né? A gente tem uma série de contratos que estão assinados, tem também uma esteira recheada aí com 18 mil quilômetros de rodovias, né, com a desestatização de alguns portos, são diversos arrendamentos portuários. Tem uma preocupação por parte nossa também de mexer demais nesse modelo que está posto, né, uma vez que a gente conseguiu encontrar aqui, até com acertos e erros, né, nos últimos anos, encontrar um modelo que está dando certo, pelo menos no setor de aviação, né? O modelo de rodadas por blocos, né? A gente está fazendo as concessões por blocos. Isso aí tem mostrado um resultado extremamente salutar, contratos que são sustentáveis. Mas, basicamente, assim, os benefícios que a gente vê é que vai permitir aí a exploração de serviços atualmente sujeitos à concessão ou permissão. A gente entende que trazer também para nosso ambiente de infraestrutura o Instituto de Autorização, por exemplo, o setor ferroviário é extremamente bem-vindo, né? A gente deixar a perpetuidade do bem da ferrovia para o investidor, para o privado, poder fazer especialmente short lines, uma vez que a gente já tem os principais troncos construídos de ferrovia já iniciados, né? Alguns já concluídos. E também a gente destacou, inclusive até do PL de concessões, um que a gente entende que é muito prioritário para nós, que é o de debêntures, incentivado, voltado para o setor de infraestrutura. Então, a gente destacou ele desse grande 7063 aí, e a gente está querendo estamos dedicando esforço para que a gente aprove o de debêntures incentivados para o setor de infraestrutura, que vai trazer alguns incentivos que o CPF tem para investir também para a CNPJ. Ou seja, isso pode dar um gás no investimento privado aí no setor de infraestrutura. Eu tive recentemente em Brasília, a gente foi no Ministério da Infraestrutura, e aí, conversando com vocês, aí, a ideia era o seguinte, né? A debênture de infraestrutura, os debêntures de infraestrutura vão ser um novo tesouro direto, né? Na medida que, dada a queda da taxa de juros e os títulos rendendo muito pouco, é isso. Falando bem objetivamente, onde a gente pode ver essas debêntures, como a gente consegue acessá-las? Tá isso daí já organizado em alguma plataforma que a gente possa entender isso? Como está organizada essa questão, secretário? Vamos lá. Então, assim, hoje, com relação a debêntures, até essa brincadeira que você falou, a gente estava aqui investir em infraestrutura, a nova renda fixa no Brasil, né? Isso, exatamente. Tem uma estabilidade, são projetos para longo prazo, 25, 30, 35 anos. Então, há uma atração, uma atratividade grande para investir em infraestrutura no Brasil. É um país que tem um movimento intenso aí. A gente, hoje, a nossa dedicação com relação ao debêntures na aprovação do PL, então há um esforço nosso aqui intenso. A gente tem uma área de assessoria parlamentar aqui robusta, né, dedicada a nossas principais agendas que estão hoje no Congresso, não é só essa PL, o PL de debêntures ou o próprio o marco, né, de concessão e PPPs, mas o nosso esforço aqui é em buscar que haja aprovação disso. A busca hoje pelo PL de debêntures é justamente para abrir alternativas, e nós temos hoje aqui uma secretaria que tem aí todo esse desenho de debêntures. Não está no ar, não está no portal, mas eu acredito que a gente pode compartilhar com os senhores um pouquinho dessa agenda com mais detalhes. A Secretaria de Fomento e Parcerias, tem ali a nossa secretária Natália Marcassa, o tempo dela, ela acorda de manhã e dorme pensando em como melhorar o nosso ambiente de negócios,
a firmar essas parcerias, atrair o capital, dar mais transparência, trazer previsibilidade para o setor, né? E ter uma agenda regulatória também muito clara, segurança jurídica. Então, são pontos que são importantes. Agora, assim, detalhadamente, debêntures, a gente tem hoje um documento que não tá online ainda, estão aguardando aí o PL andar um pouquinho mais para a gente poder botar esses elementos dar mais transparência. Muito bom, muito bom. Nós temos algumas debêntures aí, André. Se você tiver com recurso disponível para alocar ali, é só falar com um dos nossos assessores, viu? Secretário, uma expectativa enorme aqui que a gente vive são as micro-reformas, né? Como o André falou, nós entendemos aqui na Necton que o governo tem sido muito eficiente nessa agenda de micro-reformas. E aí eu queria o insight aí do senhor, né, uma visão, seu ponto de vista com relação à possibilidade da aprovação ainda esse ano ou da BR do Mar ou da Lei do Gás. O senhor está confiante que alguma das duas matérias elas ainda possam ser aprovadas no Congresso ainda esse ano? Ótima pergunta, Rafael. A gente tem uma conversa grande com o PL do BR do Mar. Estávamos ontem, inclusive, com a Segov, discutindo algumas estratégias com relação ao endereçamento. O relatório, inclusive, foi fechado hoje pelo relator do BR do Mar, e há um esforço conjunto por parte de todo o governo, Poder Executivo, de que a gente logre êxito aí na aprovação do BR do Mar, ainda agora em 2020. Alguns projetos estão aguardando fechar aí o segundo turno das eleições municipais, mas a gente acredita, sim, no PL do BR do Mar. O PL do Gás vem sendo discutido intensamente no Congresso, né? É até mais antigo do que o PL do BR do Mar, que entrou recentemente com regime de urgência, né? Decidido aqui pelo presidente da República. E aí é uma agenda também que a gente tem acompanhado, mas fica aqui com o Ministério de Energia, né? O MME está colado nessa pauta aí, eles também têm feito esforço para que saia. Eu acredito, falando do BR do Mar, esse ano o BR do Mar tem uma chance enorme de ser aprovado, uma vez que o esforço está os vetores estão todos dando uma resultante favorável nesse sentido. Então, inclusive, até com a escolha do relator, isso fez com que a gente construísse uma construção para que a gente conseguisse ter a aprovação desse projeto ainda este ano. Eu queria que, já que a BR do Mar é uma coisa que a gente está acompanhando com detalhe aqui, até tem um monitoramento todo feito nosso por Brasília, né, a nossa equipe do Necton Política, nesse assunto. Mas essa BR do Mar, né, esse IPL, né, ele vai destravar o quê? De quanto dinheiro a gente está falando nos próximos anos, caso as coisas encaminhem como vocês estão pensando? Eu falei aqui, o Giovanni veio me provocar aqui da Debenture, a gente tem aqui para vender. Eu queria saber se tem mais na loja aí para apresentar para os clientes aqui, é óbvio, pô, queremos saber se tem mais coisa. Mas, especificamente desse projeto, você poderia resumir para a nossa audiência aqui, para saber, para mostrar quão importante é isso, para a gente ficar atento nesse assunto também? Vamos lá. O projeto, assim, isso sempre foi muito questionado, né? Por que o Brasil não tem uma cabotagem pujante, né? A gente tem um litoral extenso e existe uma dificuldade em realmente viabilizar que essa cabotagem seja intensa. Então, o nosso produtor, ele prefere, né, seja indústria ou do agro, ele prefere colocar isso um transporte porta a porta, que é um transporte que dá uma certa estabilidade, principalmente na rota, né? Você consegue ter também uma maior clareza no tempo, né, de chegada, e você consegue fazer esse estoque também em movimento. Mas, assim, tem alguns pontos que eu acho que é interessante a gente destacar, que são as principais mudanças aí do BR do Mar. O primeiro deles é com relação à possibilidade de você fazer afretamento de embarcações, né? E isso é travado hoje, a gente tem que ser embarcações produzidas em estaleiro nacional. A gente entende que a vocação do nosso estaleiro vai caminhar para manutenção de embarcações, e a gente permite aí afretamento de embarcações a casco nu. São embarcações que podem estar vindo com um valor bem reduzido. A nossa expectativa é aumentar em 40% a nossa frota, abrindo esse mercado, possibilitando a entrada de novas embarcações no país. A movimentação nossa em TEUs, né, em containers, é aumentar também em ordem de 30% aqui na cabotagem. Então, o PL, ele realmente catalisa de forma significativa o setor de cabotagem. Então, 40% da frota a mais aqui na nossa costa e 30% a mais de movimentação. A abertura do mercado para afretamento de embarcações, isso vai gerar esse movimento direto aí de crescimento da nossa cabotagem. O Brasil tem um potencial enorme, e isso passa também
por nós desburocratizarmos nossos portos, aumentar a eficiência, principalmente de carga e descarga, né, de nossos portos, e o pessoal está estudando ter algum outro terminal dedicado para cabotagem, né? Hoje não faz sentido ter terminal dedicado à cabotagem. O que seria isso? Quando você desembarca num voo internacional no aeroporto, você tem um embarque dedicado para voo internacional e um dedicado a voo doméstico. Né? Isso é muito, muito, muito claro. Assim, você vai fazer um voo internacional e tem todo um procedimento específico para voo internacional, que é exigido uma série de outras obrigações. Hoje, no país, uma embarcação de cabotagem que sai de um porto de Rio Grande, vai ao porto de Itaqui ou porto de Suape, ele sofre a mesma burocracia, ao mesmo tempo como se estivesse saindo para um longo curso, ou seja, fizesse uma viagem internacional. Então, a gente entende que a cabotagem, tendo um volume significativo, que é a nossa expectativa de embarcações, isso vai começar a mudar o formato que os portos estão hoje preparados para encarar essas embarcações, uma vez que a gente começa a ter digamos assim, voos domésticos, embarcações domésticas, com um volume que justifique ter um berço dedicado a isso. Isso dá mais rapidez e mais celeridade. Como o volume é muito pequeno hoje, não faz sentido eu ter infraestrutura extremamente ociosa nos nossos portos. Esse aumento de embarcação gera concorrência, gera competição, e isso é importante para reduzir o nosso frete. Excelente, né? A gente estuda muito esse mercado aqui, algumas empresas de capital aberto atuam nessa modalidade de transporte. A gente sabe que, debatendo um pouco sobre o setor, né, a gente sempre fica muito surpreso porque que esse modelo de transporte dentro do Brasil, ele não é muito utilizado, né? Acho que isso com certeza é uma saída aí que tende a aliviar muito o mercado. Queria perguntar uma coisa ainda, a gente sabe que tem uma matéria também que trata das ferrovias, né? Muito se comenta com relação às licitações de ferrovias que são feitas, que poucas empresas participam, ganham a licitação e acabam não executando os projetos ali e, de certa forma, marcam o território delas e quando chega a hora ali, elas executam a obra, mas fora do timing da necessidade do Brasil, né? A logística, acho que dado que, por exemplo, a agricultura é um setor que carrega o Brasil aí, né? Junto com outros, mas é um setor muito forte. E o gargalo de infraestrutura de ferrovias é muito grande. O que trata um pouco essa matéria e essa minha visão aí com relação a esse processo de licitação, que acaba não evoluindo como a gente espera, você acha que esse raciocínio faz sentido? Então, Rafael, o setor ferroviário no país é um setor que tem prioridade para nós aqui. A gente gasta HH aqui com ferrovias muito mais do que em rodovias ou até modos de transporte, que a gente entende que o game change mesmo, a mudança na nossa matriz de transporte passa para a gente botar esse produto de baixo valor agregado em cima de uma ferrovia ou até mesmo em cima de hidrovias. Então, a gente tem trabalhado nesse equilíbrio da matriz de transporte. Nós estamos falando de quê? De um país do tamanho do Brasil, que tem aí uma dependência do modo de transporte rodoviário na ordem de 65%, 70% da nossa matriz de transporte, e isso leva com que a gente tenha uma vulnerabilidade também, caso essa matriz pare de funcionar. A gente acabou de falar um pouquinho eu falei um pouco sobre a greve dos caminhoneiros, isso gera um desafio grande para o país, e ao mesmo tempo uma ineficiência enorme, como você trouxe. Uma ineficiência que a gente fala que o país é eficiente da porteira para dentro e para a porteira para fora é um país ineficiente em termos de logística e de infraestrutura. O que a gente está fazendo e tem mostrado resultados até de forma muito mais rápida do que nós imaginávamos. Nós tivemos uma redução no frete em 11% no Brasil do ano de 2019 para 2020, em média 11% da redução do frete no país. Chegamos a ter em alguns corredores redução na ordem de 26% do frete. Ou seja, o corredor da BR-163, por exemplo, após a pavimentação dela no passado, hoje, um caminhoneiro que levava, o caminhoneiro que levava 10 dias para sair de Lucas do Rio Verde, Sinop, em direção a Meritituba, hoje está levando 4 dias. Isso aí dá um ganho de eficiência enorme para toda a matriz de transporte e nos dá uma capacidade de competição lá fora, né? Competitividade. O Brasil, pela primeira vez na história, colocou hoje o produtor brasileiro, botou o produto mais barato na China hoje, a nossa soja, do que os produtores americanos ali do meio oeste americano. Ou seja, é a primeira vez que nós conseguimos ter competitividade no nosso produto ali fora com relação à nossa carga. Agora, sim, os desafios são enormes, o setor ferroviário é fundamental para isso, e a questão do processo de licitação do setor de ferrovias, é interessante destacar, assim, os Estados Unidos, o tamanho que com a malha ferroviária que tem 4 operadores ferroviários hoje nos Estados Unidos. O Brasil tem hoje 3. Então, assim, não é um setor que você vai ver aí 20 operadores ferroviários no país. Assim, é um setor realmente
que é um trabalho muito especializado, não existe exige um conhecimento e uma dedicação grande para esse tipo de negócio. E a gente entende que o modelo que nós estamos fazendo de contratos, que é diferente desses contratos da década de 90, né, que foram feitos no setor ferroviário, quando nós fechamos ali a Refes, a antiga rede ferroviária do país, os modelos de contratos foram contratos muito ruins para nós, para garantir realmente que essa malha tivesse uma exploração racional, fosse melhor para o usuário, né, para quem demanda esse tipo de transporte. Os modelos que nós estamos fazendo nessas renovações antecipadas, no contrato da Ferrovia Norte-Sul, são modelos muito mais modernos, que buscam equalizar esses defeitos, né, essas dificuldades que nós identificamos nos contratos da década de 90. Então, assim, traz aí alguns elementos importantes aí com relação a investimentos, aos times dos investimentos, né, a gatilhos. Então, tudo isso traz um novo formato de contrato para o setor ferroviário. Mas vai destacar que nós apostamos muito no PLS 261, que está no Congresso. É um PLS que traz a questão da autorização do setor ferroviário. Nós entendemos que esse é o caminho do setor de ferrovias, que é deixar o privado fazer um investimento no setor de ferrovias. E aí, quando a gente volta na história, a gente só tem essa malha ferroviária ali em São Paulo, na época que Barão de Mauá, na época do Império, construiu, porque ele tinha autorização para fazer isso. Não era um modelo de concessão, que gera também todo esse tipo de desgaste, burocracia, para a gente conseguir implementar a infraestrutura no país, especialmente a ferroviária. Então, assim, autorização é um caminho para mitigar um pouco dessas questões que o Rafael trouxe, e a outra é esses novos contratos que estão vindo aí totalmente diferentes dos modelos de contratos que deram aí resultados bem ruins para nós aí, que são os contratos da década de 90. A gente tem um deadline para isso ser aprovado, secretário? Eu sei que é difícil falar disso, eu sei que não estou querendo te colocar uma saia justa do jeito nenhum, mas qual que é o horizonte que a gente está falando? Hoje a gente tem uma série de instrumentos que estão hoje no Congresso que tem um potencial enorme de fomentar a nossa infraestrutura, de tirar muito investimento que está, digamos assim, represado, né? Então, assim, o PLS 261 é prioridade, o BR do Mar é prioridade, a gente tem um projeto de Free Flow que não faz sentido. Hoje a gente não consegue botar Free Flow no país porque eu preciso da aprovação do Congresso. Free Flow, né? O veículo passar e ser cobrado o pedágio num tag ali, sem precisar ter uma praça de pedágio enorme para poder fazer esse tipo de cobrança. Ou seja, a gente tem alguns projetos que estão lá, o próprio projeto de licenciamento ambiental no Congresso aguardando, isso vai destravar muito investimento no país. Então, assim, eu tenho aqui uma relação aqui de uns projetos que são prioridades para nós. Esse PS 261 e o BR do Mar são as duas grandes prioridades nossas, tá? Eu tive reunião recentemente com o senador Jean Paul, que é o relator do PLS 261. A gente arredondou e ontem ele apresentou o relatório dele. Então, ele está em caráter determinativo, já para finalizar, ele vai a plenário, e a gente está com expectativa grande também para sair esse ano ainda, tá? Está dentro aí do pacote que a Secretaria de Governo tem conduzido junto com o Congresso ali, tanto com o senador Davi Alcolumbre com relação ao PLS 261 e o presidente Rodrigo Maia, também aí o PL do BR do Mar. Previsão esse ano. Vamos botar assim. Não, porque eu ia até te perguntar, eu sei que completamente fora da tua área, né? Mas o recesso vai ser revogado, talvez, ou não? Tem alguma conversa nesse sentido? A gente tem ouvido aqui que eles vão precisar empurrar isso mais para frente, né? A gente teve uma pandemia que acabou gerando uma certa dificuldade no andamento da nossa agenda lá no Congresso, e também as eleições municipais. Então, isso gerou um acúmulo de matérias ali no Congresso. O que a gente escuta aqui nos corredores é que realmente eles vão esticar um pouquinho mais isso daí. Não vai ser a primeira vez que eles vão passar um pouquinho mais. A própria lei orçamentária, né? É fundamental que seja aprovado. Isso vai trazer uma calma, inclusive para o mercado, a questão da parte a nossa questão fiscal, né? A nossa responsabilidade fiscal. Então, isso é um esforço que nós temos dedicado aqui no Ministério. E uma coisa interessante, André, eu estou aqui há 12 anos aqui no setor de infraestrutura no governo, e pela primeira vez eu tenho visto um espírito, digamos, de corpo aqui por parte dos ministros, né? Então, assim, é muito comum em reuniões aqui com o ministro Tarcísio, comigo aqui na Secretaria Executiva, a gente pedir pautas para os parlamentares. O Ministério é muito demandado pelo parlamento, para deputados, senadores, por causa da nossa atividade finalística, né? Impacta muito lá na ponta. A gente passou o ano passado inteiro, todo deputado que vinha aqui pedir uma travessia urbana, uma coisa ou outra, a gente resolvia ali a demanda. A gente falou assim, queria contar com o seu voto aí com relação à nossa reforma da Previdência.
no Congresso Nacional. Então, a gente tem feito muito isso com relação ao PL do gás, a gente também tem tido parceria com outros ministérios no sentido de ter unicidade com relação a esse propósito, né, a essas principais pautas. Eu acredito que a gente está... É um jogo de esforço mesmo, é um enforcement, e a gente está chegando no final aí com relação, principalmente, o PL do BR do Mar e o PLS 261, que é o de autorização ferroviária. O André, pô, acho que o secretário deu uma deixa aqui para a gente que a votação do orçamento vai acalmar o mercado. Então, eu acho que vai ser bom, porque a gente está preocupado aí que esse orçamento, talvez ele tenha aqui, talvez ele traga mais instabilidade, mas estamos confiantes aí em você, secretário. Secretário, eu queria entender, a gente está depositando uma expectativa gigantesca na iniciativa privada, historicamente. O Brasil e todos os países latinos, né, eles têm uma outra cultura, um Estado que, de fato, é quem provê o desenvolvimento e o crescimento, e a iniciativa privada, historicamente, ela não tem um protagonismo no cenário brasileiro. Nos últimos anos, a gente viu essa história mudando um pouco, né? E algumas coisas nos trazem um sentimento negativo, né? Como, por exemplo, os aeroportos, Viracopos, Galeão, a rodoviária aqui de São Paulo, do Tietê, que foram licitações que deram errado, o governo está tendo que entrar para segurar a empresa e tal. Eu queria entender o que foi feito de errado e o que vai ser feito de certo para que a gente mude de fato essa história, né? Essa história que a gente carrega de um Estado muito grande e um Estado sempre com a missão de carregar o Brasil todo nas costas. Perfeito, Rafael. Tiveram alguns erros realmente na modelagem desses contratos, desses projetos, que não podem ser repetidos, né? E é uma questão de uma curva de aprendizado que tem um custo isso, né? O país está pagando um custo. Terceira rodada de concessões rodoviárias, né? Por exemplo, a gente foi estabelecido que deveriam ser duplicadas 100% do trecho concedido em 5 anos, né? Sendo que no final do dia será que a gente precisa mesmo dessas rodovias 100% duplicadas em 5 anos? Né? E aí, o que a gente traz para o novo modelo de concessão rodoviária que a gente está colocando na praça, já está no Tribunal de Contas, a própria 364, 365 já saiu assim. A gente estabelece gatilhos de fluxo de veículos, o que a gente chama de VMDA aqui no Ministério, volume médio diário anual de veículos. A gente tem gatilhos para que a gente construa uma terceira faixa. E aí, em seguida, tem um outro gatilho que você efetivamente tem a duplicação da via. Ou seja, é uma racionalidade com relação ao modelo. E aí isso traz também a sustentabilidade desses contratos de concessão, ou seja, a forma que a gente vê, pelo menos na terceira rodada de concessões rodoviárias, foram contratos que não eram sustentáveis, inclusive com relação à forma que foi feito o leilão, estabelecendo a menor tarifa, né? Então, botava ali um modelo onde quem fosse dar o menor desconto na tarifa levava ali o ativo. E a gente está trabalhando hoje com um modelo totalmente diferente, que é um modelo híbrido, onde a gente estabelece um limite de desconto na tarifa, porque a gente quer garantir que, para nós, o projeto é bem sucedido quando a gente tem um serviço de qualidade que foi planejado na ponta, e não um leilão bem sucedido com uma outorga enorme ou com uma tarifa muito pequena. Com a tarifa muito pequena, no final do dia, você vai ter um contrato que não é sustentável, e lá na frente ele vai capengar e vai ter dificuldade, o próprio privado, em executar esse tipo de contrato. Então, a gente tem hoje um modelo de bid, né, de lance, que é híbrido, outorga e desconta a tarifa. Tem um limite no desconto da tarifa, que a gente entende que aquele limite é o limite para você conseguir efetivamente executar aquilo que está previsto no contrato de concessão. E a gente aí a gente abre outro modelo que é de outorga e é maior outorga. Então, assim, isso gera mostra uma preocupação do Estado com relação à sustentabilidade desses contratos. Você mencionou o Viracopos, né, são a nossa primeira rodada, segunda rodada de concessão de aeroportos, e a gente vem amadurecendo. A quinta rodada que nós fizemos ano passado com 12 aeroportos, a sexta e a sétima, acredito que tem um modelo hoje muito estável, muito respeitado, inclusive lá fora. Eu tive ano passado na ICAO, né, que é o braço da ONU na área de aviação civil, e o nosso modelo é muito elogiado como modelo hoje, que se organizou em blocos, né, botando ali aeroportos que têm uma demanda grande e aeroportos também que são osso com filé, né, e isso gerando um modelo interessante. E a questão de tirar a infraero. Então, assim, Viracopos, Galeão, Confins, Guarulhos, tem aí a infraero como societária minoritária, aí, com 49% dos aeroportos. Isso acabou gerando um efeito complicado, que esses aeroportos, boa parte deles, aliás, eu poderia dizer todos, foram construtoras, né, que adquiriram esses aeroportos.
E é um exercício totalmente diferente. A gente está falando de uma operação de infraestrutura, é diferente de você executar obras de infraestrutura. Então, assim, o modelo vem se amadurecendo. A gente tem algumas mudanças também com relação aos contratos para a aviação, né, os aeroportos, onde a gente colocou também alguns gatilhos também para que a infraestrutura seja executada. Não adianta eu triplicar a capacidade do terminal de passageiro, sendo que a demanda para essa capacidade de passageiro é para daqui 20 anos. Então, a gente começou a estabelecer também gatilhos para que isso fosse feito dessa forma. A outorga também, a outorga passa a ser uma outorga variável, não é mais uma outorga fixa, né? Tanto o contrato de Viracopos, dessa rodada, Galeão, Viracopos, são outorgas fixas anuais que o concessionário tem que pagar para o Estado. Então, o Estado passa também a fazer parte do risco do negócio. Então, arrecadou mais, a outorga é maior, arrecadou menos, a outorga é menor, e a gente entra realmente o Estado como um sócio dentro dos riscos desses contratos. Então, os contratos estão mais modernos, a gente percebe uma atratividade grande. De fato, o Brasil, a América Latina, despertou para essa necessidade de atrair o setor privado para a área de infraestrutura há poucas décadas, e a gente realmente patinou aí. Mas é uma curva S, né? E a gente tem buscado estabelecer ali um padrão hoje de qualidade que consiga atrair realmente o setor privado. Nós temos hoje, se eu não me engano, são 8 operadores aeroportuários internacionais no país, né? Vansi, a Zurich Airports, a Fraport. Então, assim, são a Inframérica, são os operadores que vieram para o país, estão acreditando nisso, e a gente tem sido extremamente elogios. Eu estive na Fraport, em Porto Alegre, tem uma semana, estive também na semana passada, retrasada, no aeroporto de Avanci, aqui em Salvador, e o Brasil foi um dos países que mais respondeu de forma rápida e de forma muito assertiva com relação à pandemia, para manter esses contratos de concessão minimamente saudáveis para dar continuidade à nossa operação. Mas é isso. Então, são erros que foram tomados, e a gente tem que aprender com eles, entender que é uma curva de aprendizado, e a gente está hoje chegando num nível de maturidade. Os nossos projetos têm uma atratividade grande internacional, não são poucos países, fundos de investimento de pensão, fundos soberanos que nos procuram aqui no Ministério. Nós fizemos recentemente 23 roadshows. Essas oportunidades de webinar, virtual, nos deu uma capacidade muito grande de capilaridade, né, de fazer reuniões one-on-one, fazer reuniões com grande pool de investidores, e a gente tem visto um apetite muito grande pelo nosso portfólio, que não é um portfólio de 3 ou 4 ativos. Nós estamos falando aqui de mais de 60, 70 ativos que estão indo para o setor, com 85 ativos que estão indo para o setor para leilão. Ou seja, isso gera um grande volume, isso gera um interesse grande também para entrar no país. Bem, vou aproveitar o gancho aqui, secretário, e fazer de novo uma propaganda nossa aqui da Necton e avisar para todos os nossos clientes institucionais que, querendo conversar com o secretário, né, sobre um projeto específico, né, que tem interesse, conversa com a gente, que a gente faz a ponte entre essas duas pontas, né? Eu estava ouvindo o senhor falar, secretário, e falando de leilão, né? Esse assunto é tão complicado, Giovanni, que virou Nobel de Economia esse ano. O Milgram, que ganhou, e o Wilson ganharam o Nobel de Economia sobre teoria dos leilões, para ver como é um assunto complicado, né? Isso daí não é nem uma curva de aprendizado, é um assunto multidimensional, não é só o melhor outorga, tem várias questões que envolvem. Olha, secretário, eu poderia continuar aqui muito mais tempo aqui conversando com o senhor, mas já estamos encaminhando aqui com o tempo, já 50 minutos de bate-papo, eu acho que deu para apresentar aqui os principais pontos. Tem mais alguma pergunta, Giovanni, que você queira falar agora? Não, eu quero agradecer aí o secretário, acho que a gente já consumiu aí bastante da agenda dele, vamos deixar os nossos clientes aí com essa vontade de querer bater mais papo com ele aí, organizar agendas estratégicas também, que eu acho que é importante, secretário, o mercado precisa escutar mais do que vocês têm feito aí em Brasília. Com certeza a gente não consegue capturar tudo isso pela mídia, né? Eu e o André, a gente frequenta aí quando possível e a gente sente um engajamento, uma energia e muitos projetos acontecendo. Então, essa conexão entre o mercado e Brasília aí é nosso papel. A gente agradece muito esse bate-papo, certo, André? É isso mesmo. E a gente queria colocar um negócio só para terminar aqui, além de agradecer demais o secretário pelo tempo do senhor. Uma pessoa que está aí na máquina pública há um bom tempo, então isso daí dá tranquilidade que vai continuar ainda, né? Isso daí virou uma massa crítica dentro do governo, que é importante colocar. É que às vezes a gente fica vendo uma discussão entre não, tem um pessoal que que quer furar o teto, porque quer investir mais. Não dá para fazer esse negócio desse jeito, porque se você rompe o teto, você distorce a curva de juros, que, por sua vez, impede o investimento no momento presente. Então, esse jogo aí
É um jogo bastante complicado, né? Bastante delicado, mas a gente tem fé, né, que vamos conseguir passar por essa, né, secretário? Então, mais uma vez, obrigado. Deixa aí o senhor para as palavras finais aí para a gente terminar o bate-papo. Obrigado, André. Obrigado, Rafael, a todos que estão nos ouvindo. Eu reforço, então, que a gente está à disposição aqui para nós termos reuniões específicas com relação a algum projeto, algum tema que seja interessante. Acho que o André e o Rafael podem fazer essa ponte com tranquilidade, a gente ter aí mais detalhes daquilo que seja interessante para cada um dos senhores. Bom, eu queria deixar uma mensagem final de otimismo, né? Eu acho que a gente tem um país extremamente resiliente. O Brasil, nós brasileiros aprendemos a lidar com crises. Não é a primeira vez que nós estamos passando por uma crise e o país tem uma capacidade enorme de reverter isso. A gente tem visto aí a prévia do nosso PIB nesse trimestre extremamente um valor que nós não esperávamos, né? E realmente mostra que o país é um país que tem condições, é um país que tem uma economia diversificada. A gente tem condição realmente de dar uma volta por cima e ter uma retomada em V, como o ministro Paulo Guedes tem falado. O teto de gasto, queria reforçar que é extremamente importante para nós. A gente não negocia com relação a teto de gastos. A gente entende que o investimento tem sim outras alternativas para nós capturarmos e a responsabilidade fiscal vai também nos abrir possibilidade de que nós possamos passar essa mensagem para o setor privado e contar com a participação deles, seja no saneamento, seja na área de iluminação, na área de rodovia, ferrovia, nossos portos, nos nossos aeroportos. Então, assim, André, Rafael, nós temos um país que está vocacionado a estar entre os maiores, vocacionado a ser grande. Eu tenho certeza que com o esforço tanto do governo como do setor privado, que é a grande força motriz desse país, de mãos dadas aí nós vamos conseguir construir um país que nós sonhamos, né? Não faz sentido o Brasil ser a nona maior economia do mundo, ser o quinto maior país do planeta, ter o quinto maior mercado consumidor do mundo, e estarmos, por exemplo, no que tange a competitividade de infraestrutura, na posição número 108. Ou seja, isso, a gente tem um gap enorme de infraestrutura que precisa ser provida para o país. Eu falei que a nossa matriz de transporte rodoviária é maior e a gente tem também uma demanda enorme de rodovias no país. Isso não quer dizer que eu tenho que deixar de investir em rodovias, pelo contrário. A gente tem 20% da malha rodoviária americana no Brasil, ou seja, país com dimensões continentais muito parecidas. Então, nós temos um desafio grande e aqui no Ministério da Infraestrutura não falta pessoas que gostam de desafio e o ministro Tarcísio tem liderado aqui com muita sabedoria aqui nosso trabalho, nosso time. Nós vamos entregar um país melhor juntos, né? O setor privado, o setor público. Contem conosco e vamos dar conta desse desafio aí e vamos sair dessa. Muitíssimo obrigado, secretário. Esse foi mais um Zoom exclusivo aqui da equipe de research, obviamente, do Necton Política, sempre trazendo para vocês as melhores informações. É isso e até a próxima. Abraço. Tchau, tchau.